como começar a sua redação. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 formas fáceis, rápidas e práticas de você conseguir introduzir o seu texto. Pessoal, sou o professor Gleison Versosa, professor de redação. Estamos aqui mais uma vez no SCAC para uma excelente aula na qual vamos mostrar para vocês como é possível começar a sua redação. Bom, acontece o seguinte. As pessoas sempre têm medo quando enxergam a folha em branco na sua frente na hora de fazer a redação, não é mesmo? O que acontece? Eu vou te mostrar 3 formas de se fazer. Você comece fazendo uma afirmação. Você vai pegar o tema, qualquer que seja o tema, e vai fazer uma afirmação sobre ele. Vamos pegar de exemplo o seguinte tema. Que eu esqueci. Olha que eu fiz isso hoje de manhã, cara. Então vamos pegar o seguinte tema. Suponha que lá na sua redação caia esse tema, a falta de leitura dos jovens na sociedade atual. Pode ser qualquer tema, porque o importante aqui é você entender a ideia. Podemos começar o texto com uma afirmação sobre esse tema. O que a gente poderia dizer? A gente poderia pegar o próprio tema e dizer a falta de leitura dos jovens na sociedade atual, a gente tiraria o ponto, por exemplo, e colocaria: a falta de leitura dos jovens na sociedade atual é um problema importante. Isso seria um exemplo no qual você poderia começar uma redação com afirmação. Lembrando uma coisa, é possível que você zere a sua redação ou perca ponto caso você não utilize as palavras-chave que eles te pedem no tema da redação. Então, pessoal, a segunda forma seria uma definição. Como poderíamos fazer essa definição? A falta de leitura dos jovens na sociedade atual, esse é o tema que te deram. Aqui a gente vai para a definição. Acontece quando os jovens param de ler, que é óbvio, né? Tá implícito lá atrás. Porém, nós vamos aprofundar, por fatores diversos, sendo um problema social. Atenção em outro ponto importante aqui. Se você na sua definição veio aqui e colocou que é um problema social, no seu texto, lá embaixo, na hora da definição, você tem que voltar nisso daqui. Tá? Você não pode colocar que é um problema social e depois você vai lá e começa a falar que a questão é a família, por exemplo, que não incentiva. Você pode até usar isso como exemplo depois ou para acrescentar no seu desenvolvimento. No entanto, é necessário que, se você apontou esse problema aqui, esse problema esteja lá embaixo na hora da sua explicação, no segundo parágrafo, que seria a sua introdução. Se você não fizer isso, você vai perder ponto no item 3, que é o ponto que julga se o seu texto ele é coerente. Então imagina o seguinte, você vem aqui na definição e diz que a falta de leitura é um problema social. No entanto, na hora do seu texto você só fala de família, por exemplo, você só fala de escola, mas você não falou nada que seja uma questão social, você vai ser punido nesse ponto aqui. Então é isso que a gente chama do texto manter uma coerência. É o que você falou lá em cima, ele tem que ser repetido aqui embaixo. Você pode achar que não, mas isso acontece muito. Na hora da prova, às vezes o aluno fica meio avacalhado assim na hora de pensar, escreve um troço aqui, chega lá embaixo, ele escreve outro que não tem nada a ver. Então você precisa prestar muita atenção na hora do seu texto, na hora do rascunho, marque essas palavras-chave para que lá embaixo você consiga depois repetir o que você falou lá em cima. E a terceira forma, por fim, seria uma pergunta. Você pode começar o seu texto de redação com uma pergunta? Sim, você pode. Porém, assim como no caso que eu falei da segunda, é necessário que você preste atenção se a sua pergunta foi respondida, porque acontece muito do aluno começar a fazer uma pergunta, depois no texto inteiro ele não responde a pergunta. Você também vai ser punido pela questão coerência. Começar como? O que provoca, por exemplo? O que provoca a falta de leitura dos jovens na sociedade atual? Então você poderia começar a sua redação assim. No entanto, lembrando, se você falou isso, aqui embaixo você tem que responder, porque você começou em forma de pergunta. E aqui você inclusive pode usar aquele outro trecho que a gente falou antes. É um problema social. Ou aqui você pode criar uma hipótese. Pode ser um problema social. Ou inclusive outra pergunta. Você pode vir aqui e colocar outra pergunta. Arriscado, porque se você colocar 2 perguntas, serão 2 perguntas para serem respondidas. Eu não recomendo, porque são só 30 linhas, então é melhor que você coloque só uma e na sequência já responda sobre ela. Bom, pessoal, existe também diversas outras formas de introdução. Nesse vídeo abordamos apenas 3. Existe uma que é a que a gente vai trabalhar mais, que é a contextualização histórica. A gente vai trabalhar ela mais dentro dos modelos, ok? Então, a princípio, essas 3 formas sempre funcionam para você começar o seu texto. Lembrando, tente fazê-la de forma que você mantenha a coerência daquilo que você falou lá em cima, você continua aqui embaixo, ok? Gostou da aula, galera? Dá o like.
ou o dislike, caso não tenha gostado. Deixe pra gente aqui nos comentários caso você tenha alguma outra forma de introdução que você gostaria que a gente abordasse aqui no tema, ok? Até a próxima!